Você vai receber seu salário esse mês, vai gastar tudo, não porque você é irresponsável, mas porque ninguém nunca te ensinou o que você tem que fazer com ele de verdade. Boleto, mercado, parcela do cartão de crédito, aquele delivery que você sempre pede de sábado, pois é, no final do mês, juntando tudo isso, quanto que sobrou? Essa é a realidade de milhões de brasileiros que ganham entre 2.000 e 5.000 reais por mês. Trabalham feito loucos, não param, não descansam e mesmo assim, nunca acumulam nada. Hoje eu vou te mostrar o porquê isso acontece e o mais importante, como que você sai dessa armadilha com o mesmo salário que você já tem. Então fica comigo até o final, porque tem uma coisa nesse vídeo que vai mudar completamente a forma pela qual você enxerga o dinheiro. Você já fez o cálculo de quanto dinheiro passou na sua mão nos últimos 5 anos? Se você ganha o equivalente a R$2.500 por mês, em 5 anos, passado na sua mão, o equivalente a R$150.000. Aí eu te pergunto, aonde está esse dinheiro? A maioria das pessoas vai responder assim, foi para pagar as contas, foi para o sustento da família, a vida está muito cara. Eu até entendo, isso é verdade, isso não é desculpa. Mas tem uma parte dessa equação que ninguém te conta, porque o que importa mesmo não é apenas o quanto que você ganha, mas sim como que você gasta. Existe um padrão silencioso que mantém as pessoas presas. Você recebe seu salário, paga suas contas, gasta o que sobra e no próximo mês repete esse mesmo ciclo. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas acha que precisa de mais salário para poder sair disso. A questão é a seguinte, o que você pode fazer agora com o que você já tem para mudar de direção? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 melhores tipos de investimento para você fazer, desde o mais seguro ao mais agressivo. Cada um tem suas vantagens e desvantagens e para quem faz sentido. E no final desse vídeo eu vou te falar qual desses 5 investimentos mais causaram impacto na minha vida e das pessoas que começaram do zero. Mas antes disso, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Pensa comigo, se você plantar uma semente hoje, ela não vira árvore amanhã. Mas se você não plantar nada hoje, daqui a 10 anos, você ainda vai estar esperando sombra. Com os investimentos funcionam assim. O melhor momento para ter começado foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. O primeiro investimento seria a renda fixa para reserva de emergência. Esse é o mais básico de todos, mas também, infelizmente, é o mais ignorado. Sabe aquele dinheiro que você precisa quando o carro quebra, quando o dente dói ou mesmo quando você perde o emprego? Pois é, infelizmente as pessoas nunca têm. O que eu recomendo que você faça é que você junte de 6 meses a 1 ano dos seus custos fixos e também invista esse dinheiro no Tesouro Direto ou em CDBs com liquidez diária que rendam 100% do CDI. A vantagem desse tipo de investimento é que é bem previsível, ou seja, você consegue saber mais ou menos quanto você vai ganhar. Se você for investir em CDB, você tem a garantia do FGC que cobre até R$250.000 por CPF ou por instituição. A principal desvantagem desse tipo de investimento é que na maioria dos casos, se a gente for olhar por um horizonte de longo prazo, costuma render muito menos do que se você tivesse investido em renda variável. Afinal de contas, esse tipo de investimento é feito mais para preservar o seu dinheiro do que para te enriquecer. A sua reserva de emergência investida na renda fixa é como se fosse o step do seu carro. Você não dirige com ele, mas quando o pneu principal fura, você o utiliza para poder chegar até uma borracharia. Esse tipo de investimento faz sentido para todo mundo, porque antes mesmo de você construir uma carteira de investimentos, você precisa ter uma reserva de emergência consolidada. Sem isso, qualquer imprevisto que aconteça na sua vida vai fazer com que você tenha que sacar o dinheiro de lugares que você não deveria. O segundo investimento seria fundos imobiliários, ou seja, você ser dono de um imóvel sem mesmo comprar um imóvel. Agora eu vou te falar um dos investimentos favoritos do brasileiro. Você já sonhou em ter um imóvel para alugar e receber aluguéis todos os meses sem fazer nada? O problema é que imóvel custa caro, tem burocracia, tem inquilino que não paga e é dor de cabeça demais para quem está construindo patrimônio. Mas tem uma forma de você ser dono de imóvel, como por exemplo de shopping, de galpão logístico, de prédio comercial, sem que você precise comprar nenhum desses imóveis. Isso se chama fundo de investimento imobiliário. E aqui está o pulo do gato, porque os fundos imobiliários têm que distribuir por lei 95% dos seus lucros para os cotistas. Inclusive, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Sim, você leu certo, isento de IR. Enquanto o seu salário é taxado, o dinheiro que você recebe dos proventos através do fundo imobiliário vão 100% para o seu bolso. Na prática, você compra cotas de um fundo na bolsa de valores e esse fundo é dono de imóveis reais, como por exemplo shoppings, galpões comerciais e hospitais. Os imóveis geram aluguel e esse aluguel vira rendimento e esse rendimento vai para você. É como se você tivesse uma parte de um shopping center pagando aluguel para você todos os meses. Só que você não tem que ter milhões, porque dá para começar com R$100. Existem 3 tipos de fundos imobiliários que você precisa conhecer. O primeiro é os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. O rendimento vem diretamente de contrato de aluguel desses imóveis. Como por exemplo, um fundo imobiliário de shopping recebe aluguel das lojas que estão lá dentro. E esses rendimentos são divididos entre os cotistas todos os meses. Já os fundos imobiliários de papel não investem em imóveis físicos. Investem em títulos de dívida do setor imobiliário, como por exemplo o CRI, que seria Certificado de Recebíveis Imobiliários.
Eles tendem a render mais quando o Brasil está com juros altos, como por exemplo o que a gente está vivendo agora, onde a taxa Selic está em 14,75%. E também tem o fundo dos fundos. Em vez de você comprar imóveis ou títulos diretamente, você compra cotas de um fundo que investe em outros fundos imobiliários. O indicador mais importante desses fundos é o dividend yield. Antes de você comprar qualquer cota de fundo imobiliário, você precisa entender o dividend yield. É bem simples. Suponhamos que você comprou uma cota de um fundo no valor de R$100 e esse fundo rendeu R$10 nos últimos 12 meses. Ou seja, o seu dividend yield é de 10% ao ano. Quanto maior for o dividend yield, mais esse fundo imobiliário paga em relação ao preço da cota. Mas calma, fica atento, porque nem tudo é um mar de rosas. Muitas vezes, quando o yield é alto demais, pode ser um problema. Um bom fundo é aquele que paga bem, tem imóveis de qualidade, gestão competente e contratos sólidos. As principais vantagens desse tipo de investimento é que é isento de imposto de renda, é bem acessível, dando para você começar com investimentos baixos, como por exemplo R$100, R$200 por mês, sem contar sua alta liquidez. Ou seja, você consegue vender suas cotas na bolsa de valores bem rápido e sem burocracia, diferentemente do imóvel físico que pode demorar anos e anos para conseguir ser vendido. Sem contar a questão da diversificação automática, porque dentro de um único fundo imobiliário tem vários tipos de imóveis em várias cidades. Outra vantagem é a gestão profissional, porque dentro de um fundo imobiliário você não tem que lidar com o inquilino. Agora, dentro das desvantagens estaria o rendimento variável, ou seja, um fundo imobiliário pode reduzir os dividendos se a ocupação do imóvel cair. Investir em fundos imobiliários é como se você contratasse um sócio que cuida dos imóveis para você. Você entra com capital e ele cuida da gestão, e aí todos os meses você recebe uma parte do aluguel. Esse tipo de investimento faz sentido para quem já tem ou já está construindo uma reserva de emergência consolidada e quer começar a receber renda passiva. E também esse tipo de investimento é indicado para quem quer ser dono de imóvel, mas não quer gastar centenas de milhares de reais para ser dono de um. E também para quem quer ter o benefício de ser isento de imposto de renda na hora de receber os dividendos. Mas espera, porque tem um tipo de investimento que pode multiplicar seu patrimônio muito mais rápido do que os fundos imobiliários. O risco é maior, mas o potencial de ganho também. O terceiro investimento é nas ações pagadoras de dividendos de setores perenes. E se você, em vez de ser um grande dono de um pequeno negócio, você for um pequeno dono de um grande negócio. É o que acontece quando você compra ações de boas empresas que distribuem dividendos para os sócios. E sim, você consegue ser sócio de grandes empresas investindo 100, 200, 300 reais por mês. A maioria das pessoas pensa em ações da seguinte forma: compra barato, espera subir, vende e fica com o lucro. Parece bem lógico, né? Só que na prática a realidade é bem diferente, porque vira uma corrida que nunca termina. Você fica preso na tela, analisando a ação subir e descer e com o coração na mão com cada notícia ruim. Existe uma forma de pensar completamente diferente. E se você comprasse ações não para vender, mas para ficar com ela, essa estratégia se chama Buy and Hold, que seria comprar e ficar. Ou seja, ser sócio de verdade de uma empresa que gera lucro e divide com os acionistas. Aí, em vez de você perguntar, meu Deus, mas será que essa ação vai subir? Aí você começa a se perguntar, essa empresa vai continuar existindo e sendo lucrativa por décadas? Essa mudança de pergunta muda tudo. Agora, por que você deve focar em setores perenes? Antes mesmo de eu te responder essa pergunta, primeiro você tem que entender o que é um setor perene. Um setor perene é aquele que não depende da moda, da tendência e do momento econômico. Não importa o que aconteça com o país, esse setor sempre vai existir. Porque pensa comigo, em uma crise pesada, você para de comprar roupa nova, cancela a academia, corta o delivery, mas você não para de pagar sua conta de luz, não para de pagar sua conta de água, não fecha sua conta no banco e também não fica sem internet. Sabe o que isso significa na prática? Que empresas de energia elétrica, de água e saneamento, de telecomunicações e bancos continuarão existindo e lucrando bastante mesmo em momentos de crise. Essas empresas lucram quando você consome e muitas vezes até quando você não consome. Como por exemplo, se você sai de viagem, desliga tudo da sua casa e fica fora por 10 dias, quando você volta, a conta de luz vem da mesma forma. Você não usou, mas pagou. Isso é o que torna esses setores tão interessantes no longo prazo. A receita deles não some, ela continua chegando em todos os cenários. E consequentemente, os dividendos que elas pagam para os sócios também. Aqui está o mecanismo mais poderoso dessa estratégia e ele é simples demais para parecer real. Você compra ações e a empresa paga dividendos para você. Em vez de você gastar esse dinheiro, você usa para comprar mais ações. E mais ações geram mais dividendos. E mais dividendos compra ainda mais ações. Aí você repete esse ciclo por anos. Aí chega um momento que o valor que você recebe de dividendos passa a ser maior do que os seus aportes. O investimento começa a se alimentar sozinho sem
que você precise colocar mais nada. Aí entra o objetivo final dessa estratégia, o momento em que os dividendos cobrem todos os seus custos de vida. E quando esse dia chega, você não precisa mais trabalhar para pagar suas contas. Uma das vantagens desse tipo de investimento é que você recebe renda sem vender o ativo. Outra vantagem é que setores essenciais resistem a crises. E a receita não some quando a economia balança. Outra vantagem é que você não precisa ficar analisando o balanço todos os dias. Essa é uma estratégia de anos, não de minutos. E quanto mais o preço cai, mais fica barato para você comprar uma empresa que continua boa. Agora, uma das desvantagens desse tipo de investimento é que exige paciência de verdade. Os primeiros anos parecem lerdos, e são. Você precisa de um estudo básico para entender essas empresas sólidas, afinal de contas, não é qualquer ação que serve. Outra desvantagem é que esse tipo de investimento não é feito para quem quer ter resultado em semanas. Quem busca isso vai se frustrar. Esse tipo de investimento serve para quem quer construir uma aposentadoria real, sem depender do governo e sem vender patrimônio. Essa estratégia constrói riqueza devagar e com solidez, mas tem um ativo que faz as pessoas ficarem ricas em anos e não em décadas. Porém, o risco é completamente diferente. Investimento 4. Criptomoedas. Não dá para falar de investimentos hoje sem falar de cripto. O Bitcoin já virou febre. As criptos são um ativo legítimo, real, mas também com bastante risco. Elas podem cair ou subir 30% em uma semana. A principal vantagem desse tipo de investimento é o potencial enorme de valorização no longo prazo. O Bitcoin, por exemplo, já se multiplicou mais de 10 mil vezes desde 2010. Outra vantagem é que esse é um tipo de ativo descentralizado, ou seja, nenhum governo pode simplesmente imprimir mais. A principal desvantagem desse tipo de ativo seria a volatilidade extrema. Com o Bitcoin, por exemplo, uma queda de 70%, 80% já aconteceu várias vezes. Sem contar que a regulamentação é incerta e o governo pode mudar as regras do jogo. Por conta disso, nunca invista mais do que 5 a 10% do seu patrimônio investido. Esse tipo de investimento serve para quem já tem outras camadas organizadas e entende que pode perder 50% desse valor sem quebrar. Se você não está nesse ponto ainda, não é o momento. O quinto investimento seria você investir em você mesmo. Ok, chegamos no mais importante. Esse investimento consiste em você aprender uma nova habilidade, fazer um curso, ler livros, desenvolver uma capacidade que o mercado paga bem ou criar uma segunda fonte de renda com o que você já sabe fazer. Uma ação pode triplicar, mas o seu salário pode dobrar em 2 anos se você aprender uma nova habilidade certa, podendo até dobrar de novo nos próximos 3. Sabe o que acontece quando você aumenta a sua renda? O valor que você tem disponível para investir aumenta também, e aí os juros compostos trabalham com uma base maior. Qual desses 5 investimentos mais chamou sua atenção? Coloca aqui nos comentários. E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu posto conteúdos assim, práticos e direto ao ponto. Até o próximo vídeo.